Bom, minha gente, meu nome é Fernando Diniz e eu estou aqui no canal Potência Rubro-Negra para contar para vocês que, em novo semestre com quedas do Flamengo, a Arrascaeta aumenta muito média de participações e minutos. Segundo a equipe do site do Globoesporte.com, de julho em diante, Meia participou de 12 dos 19 gols, ou seja, 63% do total de gols do Flamengo. No período, o jogador atuou em 13 dos 14 jogos do rubro-negro. O ano do Flamengo é muito ruim e o que corrobora isso é o segundo semestre. De julho em diante, o time saiu da Libertadores e o Botafogo aumentou a vantagem, que era de 8 pontos e foi para 13 no Brasileiro. De positivo, só a classificação para a final da Copa do Brasil e o visível crescimento de Arrascaeta, mesmo num momento ruim da equipe. Nos últimos 2 jogos, Arrascaeta fez o gol do 1-0 sobre o Grêmio e um dos 3 na vitória para cima do Coritiba, que foi 3-2. Os tentos o tornaram artilheiro do Flamengo no segundo semestre com 5 gols marcados. Ele fez mais gols que os atacantes Gabigol, Bruno Henrique e Pedro, que marcaram 4, 3 e 2 gols respectivamente no período. Além de surpreendentemente ser artilheiro, Arrasca ainda deu 6 assistências e sofreu pênalti convertido para o Pedro. E participou ainda de 12 dos 19 gols do Flamengo no semestre. Ou seja, como falamos no início aí, 63% do total. Bom, eu acho isso uma maravilha. Digamos assim, um oásis no meio do deserto do Flamengo. Porque mesmo no meio de um time muito mal arrumado, de um time que está completamente bagunçado taticamente, você vê que tem um Arrascaeta em grande fase, né? O Arrascaeta que sofreu uma lesão no início do ano, né? Uma pubalgia no início do ano, teve dificuldades para se recuperar, porque essa pubalgia já vem do ano passado. Disse a equipe do Globoesporte.com que ele praticamente teve que zerar exercícios nas férias para poder voltar 100% fisicamente. E aí ele participou de 50% dos minutos no primeiro semestre e agora a minutagem subiu de 50% para 90% dos minutos do Flamengo em campo. Então o Arrascaeta aí aumentando bastante a sua produtividade e sendo muito importante para o Flamengo nos últimos jogos. E os passes para os gols do Arrascaeta são de variados estilos. 3 foram em cobranças de falta, 2 em toques rasteiros na entrada da área e o outro num belo cruzamento de trivela para o Gabigol. Arrascaeta decidiu 4 das 8 vitórias no semestre. Nos 2-0 contra o Fortaleza em 1º de julho, ele participou dos 2 gols. Num deles, deu um passe de 3 dedos para Gabigol marcar. É uma jogada que ele estava pelo lado direito e aí ele cruzou, se eu não me engano, com a perna esquerda, com o lado de fora do pé, para o Gabigol chegar e só se antecipar a zaga e finalizar. É muito curioso, né? Que esse é o único gol do Gabigol com a bola rolando no Campeonato Brasileiro até agora. Pois é, o Gabigol tem 5 gols no Brasileirão, só esse com a bola rolando. O resto são 4 gols de pênalti do Gabigol no Brasileirão. E o outro, né, o Arrascaeta acabou marcando num chute forte nos 2-0 contra o Fortaleza. 4 dias depois, no primeiro jogo contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil, o camisa 14 sofreu pênalti que Pedro converteu e bateu falta para Bruno Henrique virar para 2-1. Ele bateu falta, se eu não me engano, na cabeça do Bruno Henrique naquele dia.
Contra o Atlético Mineiro no Independência, fez um golaço em uma falta que ele mesmo sofreu. E, na verdade, naquele dia, o Arrascaeta quebrava um jejum de 1 ano e meio sem o Flamengo fazer um gol de falta. Jejum que ele mesmo tinha começado no Campeonato Carioca de 2022. Arrascaeta começou e Arrascaeta terminou esse jejum aí de gols em cobranças de falta, né? E ele também deu um belo passe para o Wesley garantir a vitória por 2-1, de novo de virada. E foi um passe maravilhoso, né? Que rasgou a defesa do Atlético e o Wesley acreditou na possibilidade do passe, tanto que ele, ao invés de ir pelo lado direito, ele foi por dentro, recebeu o passe e deu um toquezinho sutil na saída do goleirão do Galo para virar o jogo. Bom, e na última semana, no jogo que classificou o Flamengo à final da Copa do Brasil, fez de pênalti o Arrascaeta o gol do jogo. Flamengo 1, Grêmio 0. Bom, então realmente é notório o crescimento do Arrascaeta e muito importante para o time, porque pelo menos se o time tá esse deserto de ideias, vamos dizer assim, tá essa bagunça tática, pelo menos o Flamengo tem a individualidade ainda para poder decidir jogos. Bom, e ontem pela Libertadores o Flamengo teve um exemplo do que deveria ter feito nas oitavas de final, né, contra o Olímpia. O Palmeiras meteu 4-0, tudo bem, no Deportivo Pereira, mas fez a parte dele. Você tem um rival fraco, mais do que você tem que ir lá, meu amigo, e encher de gols, entendeu? O Palmeiras foi lá na Colômbia e meteu 4-0. O Flamengo tinha que se inspirar no Flamengo do ano passado, que o Flamengo do ano passado viajou sei lá quantas horas para ir lá e vencer o Tolima por 1-0 e meteu 4-0 no Vélez Sarsfield. Então o Flamengo tem essas duas inspirações aí que ele deveria ter tido contra o Olímpia. Tudo bem, ganhou aqui, foi uma dificuldade tremenda, tal, mas no jogo lá do Paraguai, o Flamengo entregou geral. E aqui, logo mais, o Fluminense joga com o Olímpia. Será que a gente vai ter o choque de realidade para ver, né, de quem que o Flamengo perdeu? Ou será que o Fluminense vai ter um choque de realidade também? Se tá jogando muito bem ou se tá jogando muito mal, né? Não sei. Eu só sei que, olha, o Palmeiras tá muito bem na Libertadores, mas tem um outro time brasileiro que ninguém tá falando que tá muito bem também, tá? O Internacional. O Internacional passou pelo River Plate de forma dramática, mas passou e ganhou na altitude do Bolívar, tá? Só 2 brasileiros tinham conseguido isso. O Grêmio em 83 e o Palmeiras em 2020, se eu não estou enganado. Anos em que o Grêmio foi campeão, 83, e o Palmeiras foi bicampeão em 2020. Tá bom, minha gente? A gente fica por aqui. E aí, amanhã a gente volta com mais potência rubro-negra, mais notícias do Mengão. E aí já começando a falar alguma coisa de Flamengo e Internacional pelo Campeonato Brasileiro. Jogo esse que é importante, hein? É importante o Flamengo... Se o Flamengo não quiser perder o Botafogo de vista de vez, ele não pode perder muitos pontos pelo caminho não, tá? Agora, se o Flamengo quiser só se concentrar na final da Copa do Brasil, aí nós vamos ter muitos problemas nesse período, tá bom? Tchau, tchau, gente!